Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kelly e hoje nós vamos para mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano. Esse assunto ele está lá no módulo 16 da apostila do terceiro bimestre. Bom, então, sobre a formação de Roma, nós vamos ver que existem três períodos históricos diferentes. Esses períodos eles foram estabelecidos por historiadores que levaram em consideração a organização política dentro de cada período. Então, nós vamos ter aí de 753 a 509 a.C., o período da monarquia, que nós falamos na aula anterior. De 509 a.C. até 27 a.C. é o período da República, que é o que nós estaremos estudando aqui, né? O final da República e o início do Império, que vai de 27 a.C., né? Até 476 depois de Cristo. Então, só ressaltando que o nascimento de Jesus se deu aqui, né? Durante o Império Romano e que marca o nosso calendário. Nosso calendário aí é baseado, né, na data de nascimento de Jesus. Por isso falamos, né, que o nosso calendário ele é cristão. Bom, esse mapa mostra para nós o quanto o território romano foi sendo expandido ao longo do tempo. No que nós temos aqui em vermelho, marca o território de Roma no período da monarquia. O que está em amarelo é o território que foi sendo conquistado durante a República e o que está em verde é o território que foi conquistado durante o Império. Podemos ver que Roma alcançou distâncias, né, territórios muito grandes e que por um tempo conseguiu dominar parte da Europa, né, parte aqui da região do Oriente e também o norte da África. Então vamos procurar entender quais foram os fatores que levaram a essa crise da República, né? Fez com que essa forma de organização política fosse modificada. As guerras de expansão, elas por um lado eram favoráveis, né? Que como a gente viu no mapa, Roma conseguia cada vez mais adquirir novos territórios e cada novo território, as pessoas que ali viviam passavam a ser seus escravos. E com isso houve o aumento, né, da mão de obra escrava. Se por um lado bom tinha um número maior de pessoas para o trabalho, por outro era mais arriscado também a ocorrência de rebeliões. Por quê? Porque o escravizado ele não era feliz, ele não era satisfeito com a situação. Na verdade, ele queria se libertar, né, daquela condição. E nem sempre todos se submetiam às ordens, né, que os seus senhores lhes impunham. Um outro fator também, com esse aumento da mão de obra escrava, vai ser o aumento do desemprego entre os camponeses. Então vamos pensar naquele trabalhador rural, né, que trabalha lá no campo, funcionário de um proprietário, e que esse proprietário, ao adquirir escravos, vai dispensar o trabalho daquele camponês. Com isso, muita gente ficou desempregada e acabou saindo do campo em direção às cidades. Chegando na cidade, com esse volume muito grande de pessoas vivendo ali, as cidades não estavam adaptadas, né, não estavam preparadas para esse número grande de pessoas, então as condições de vida eram precárias, não só na cidade, mas também no campo. Então a grande massa, né, da população, os camponeses, né, os trabalhadores, os escravos, eles viviam em condições muito difíceis, diferente dos grandes proprietários, né, nós estamos falando aí mais especificamente dos patrícios, aqueles que eram os donos das terras que tinham poder político. Então, tanto eles quanto os plebeus que tinham condições econômicas, né, que eram grandes comerciantes, eles tinham uma qualidade de vida melhor do que outros grupos de trabalhadores. Nesse período, devido a toda essa crise, né, essas dificuldades, vai surgir lá na tribuna da plebe. Lembra o que é a tribuna da plebe? Nós tínhamos os senadores, né, tinha os cônsules, que eram as lideranças políticas,
E de tanto os plebeus buscarem poder participar da vida política de Roma, foi criada a tribuna da plebe, que seria um conselho, né, um grupo de plebeus que poderiam participar nessas tomadas de decisões, inclusive leis que desagradassem, eles poderiam até vetar. Então, eles têm participação, os plebeus têm participação através dessa tribuna. Dentre esse grupo de plebeus, nós podemos destacar dois que são chamados aí de irmãos Graco, que é o Caio e o Tibério Graco. Eles vão entrar para a história porque eles levantam a bandeira da reforma agrária. Ao perceber todas essas dificuldades financeiras, né, essa precariedade de vida da população, eles propõem que a parte das terras sejam dividida entre os trabalhadores. Então, quando a gente fala de reforma agrária hoje, né, por exemplo, a gente ouve muito falar do movimento sem terra aqui no Brasil, e ele tem origem nessa perspectiva da reforma agrária. Isso não é um assunto novo, é um assunto que se discute desde a Roma Antiga, tá? Bom, ainda sobre a implementação do Império, nós vamos ver que vai ocorrer um fortalecimento dos militares. Então, devido a essa expansão do território romano, né, ela se dá principalmente através das disputas e das guerras, porque os romanos não chegavam num território e falavam assim: oi, tudo bem? Eu vim aqui tomar essas terras para mim, tá bom? Ok? Tranquilo? Sem problemas? Não, pelo contrário, isso era feito de forma violenta. Então, a necessidade de soldados, né, de pessoas que participassem do exército para garantir essas conquistas e depois manter essas conquistas, fez com que houvesse um fortalecimento dos militares. Então, a gente pode destacar que ali na alta cúpula, né, os cargos mais altos do exército, acabam tendo ali uma influência muito grande dentro da vida política de Roma, né? E aí nós vamos ver que dentro desse contexto da crise da República, no ano 60 a.C., o senador Júlio César, ele fez uma aliança com alguns generais, né, lá do exército, generais ricos e influentes. Dentre eles, o que eles fizeram um acordo lá foi o Marco Crasso e o Pompeu Magnodóis, formando ali o primeiro triunvirato. Esse primeiro triunvirato significa que 3 pessoas, né, assumiram ali o poder político de Roma. Bom, nesse período, o César ele foi nomeado cônsul, né, e liderou ali a vitória contra outros povos que eles estavam buscando conquistar, dentre eles os celtas e os germânicos, das províncias da atual Gália, onde hoje é a França. Bom, com isso ele amplia seu poder, né, ele se mostra ali forte, poderoso, e só que depois o Crasso morre e o Júlio César se sobrepõe a Pompeu, mais ou menos assim, ó, dá licença que agora quem vai tomar conta sou eu, você tá de fora. E assim ele se proclama, né, ditador no ano 44 a.C. Só que aí isso foge totalmente ao que a República pregava, né? O poder ele deveria ser dividido entre as pessoas. E quando ele toma essa postura, ele já está rompendo ali com a existência da República. E distorcendo, né, essa base da República, e em meio a toda essa crise, as dificuldades que existia dentre a população que já estava insatisfeita, ele se torna ditador, só que um mês depois que ele assume o poder, né, e se proclama ali o único que pode dizer o que deve ou não deve acontecer em Roma, ele foi assassinado. E no ano de 27 antes de Cristo, seu filho adotivo, que se chama Otávio, assume o poder, tá? E se torna ali o primeiro imperador de Roma. Então, o poder ele deixa de estar dividido entre várias funções e passa a ser concentrado na mão de um único líder, tá? O que nós vamos ver que houve
uma redução do papel do Senado. Os senadores continuam existindo, mas eles vão apitar muito pouco ali. Uma diminuição da participação da vida política da população. Então, tudo aquilo que os plebeus lutaram para conquistar, para poder participar da vida política, isso foi sendo perdido, tá? E houve uma concentração, então, dos poderes na mão do imperador. Durante esse período inicial do Império, vai ocorrer o que é chamado de a Pax Romana, tá? Que significa a paz romana. Esse foi um período em que os conflitos externos eles eram menos intensos, né? Roma conseguiu se expandir, conseguiu conquistar novos territórios e por um tempo ela passou apenas a administrar aquilo ali, né? Buscando evitar maiores conflitos, guerras. Não significa que não ocorreram, sim, ocorreram, mas em uma proporção muito menor do que era antes. E aí eles buscaram consolidar as conquistas territoriais, né, colocar soldados para vigiar, organizar toda aquela estrutura e usufruir, lucrar com essas conquistas, tá? E nesse contexto é que a gente vai ver a difusão do modo de vida de Roma nas províncias do Império. Então Roma, era uma cidade que tinha uma importância muito grande. E como ela se expande, passa a dominar outros territórios, esses outros territórios também incorporam o modo de vida, né, a cultura, o jeito de ser dos romanos. E aí nós vamos ver que por conta disso é que nós teremos aí uma grande expansão da cultura romana e muitos desses reflexos chegando até os dias atuais. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as influências de Roma pelo mundo. Dentre essas influências, a principal que nós podemos destacar é a língua. Então, todas essas línguas, como português, espanhol, italiano, francês, romeno, eles foram oriundas, né, lá do latim. O latim, que era a língua dos povos latinos, né, que deram origem a Roma. E vocês podem ver que essas línguas, mesmo sendo, né, de uma maneira geral diferente, mas a raiz das palavras, elas geralmente são a mesma, né? Tem ali o mesmo significado. E algumas palavras são muito parecidas, porque elas têm uma mesma base, né? Uma mesma fonte ali de origem. Uma outra coisa também que marcou muito é o direito romano. Lembra que nós falamos que a primeira organização de leis, né, colocar ali estabelecido, organizado, né, no papel, registrar, foi a Lei das 12 Tábuas, e que marca o surgimento aí do direito, né, o estabelecimento de leis para reger um país, né, uma nação. Uma outra coisa também que vai ficar marcado até os dias atuais é a arquitetura. Muito da arquitetura romana foi construída em outros locais e muitos desses locais existem até hoje, tá? Os romanos, eles tinham habilidades ali na construção de aquedutos, que são canais, né, para levar água, irrigação e também estradas. Então, esses são alguns, né, pontos que mostram o quanto os romanos foram importantes, não só ali no contexto local, mas também, né, deixou seu legado aí para a posteridade. Bom, então é isso. Para a aula de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!